9h21. É hora de entrevista no Jornal Piratininga. Doutor, como é que tá? Como é que o senhor viu essa situação toda aí da rodoviária de Jacareí, hein? A nova rodoviária, um grande projeto da Prefeitura Municipal, que foi entregue até com festa e tudo mais, mas parece que a população não gostou muito da mudança, não. O que acontece na cidade, efetivamente? Quando se cria uma expectativa e não satisfaz essa expectativa, a frustração é inevitável. Jacareí, durante muito tempo, discutiu um projeto de rodoviária. E nós tivemos a apresentação de um projeto muito bom, ainda na década de 80, que acabou não sendo executado. Também o ex-prefeito Marco Aurélio apresentou 2 projetos diferentes de rodoviária. E o que acabou sendo feito pelo atual prefeito é um projeto muito aquém, muito limitado, muito diferente daquilo que durante as campanhas foram apresentados, inclusive com marquise, com desenho e tudo mais. A rodoviária acabou ficando longe, distante, sem uma integração com o transporte interno, com os circulares, com os ônibus das linhas urbanas, feia, mal construída, com acabamento horroroso, insegura, num lugar distante, escuro, sem acesso facilitado, as pessoas tendo que pegar 2 ônibus para chegar ou sair da rodoviária, quer dizer, sem um planejamento de reorganização adequada das linhas. Ou seja, a rodoviária, que é sempre a referência para o sistema de transporte para poder funcionar adequadamente, a rodoviária ficou isolada do sistema. O sistema permaneceu tendo como eixo central as ruas do centro, a rodoviária ficou muito distante, sem nenhuma interligação. As pessoas precisam pagar, no mínimo, 2 ônibus para chegar e sair da rodoviária. As pessoas precisam organizar esses horários, exemplificando, quem mora no São Silvestre e precisa pegar o ônibus para São Paulo às 8 da manhã, tem que combinar o horário do circular, que passa de hora em hora, portanto 1 hora de diferença, com o horário do ônibus que vai para São Paulo, com o horário do ônibus que sai de São Silvestre. Quer dizer, se antigamente eles pegavam a linha de São Silvestre e 15 minutos já parava num ponto que pegava o ônibus para São Paulo, agora eles têm que combinar 3 horários de ônibus distintos, ou seja, no mínimo 1h30 de antecedência. Para quem faz isso no dia a dia, acaba perdendo 3 horas só para combinar horários de ônibus. Quer dizer, é uma coisa feita amadoristicamente, é uma coisa feita por pessoas que não entendem da cidade, por pessoas que não têm compromisso com os usuários do serviço público de transporte. É hora de entrevista no Jornal Piratininga. No Jornal Piratininga, entrevista. Se existe um trecho do Vale do Paraíba conurbado, é São José e Jacareí. E não é de agora, é de algum tempo. Muita gente mora em São José, trabalha em Jacareí. Muita gente mora em Jacareí, trabalha em São José. Em que a região metropolitana pode melhorar e que lição de casa Jacareí tem que fazer para resolver os problemas da população? Hoje nós temos 3 áreas que o entendimento entre Estado e município é fundamental. A primeira área, que é a mais importante, é a área do desenvolvimento econômico. Porque o Brasil está começando a importar o modelo norte-americano, que é o modelo de competição entre as cidades. As cidades próximas competem por uma indústria, competem por uma empresa. Isso é muito ruim para a cidade a longo prazo, é muito ruim para o desenvolvimento. A ideia é que seja substituído esse modelo de competição pelo modelo de cooperação, que é o modelo alemão, que as localidades, São José, Jacareí, Taubaté, que têm as mesmas características geográficas, localização, a mesma vocação econômica, precisam sentar, os prefeitos, com lideranças do governo do estado, com a sociedade civil e com os empresários, para discutir o que é melhor para a região. Então a região metropolitana, ela permite, ela cria fóruns, ela cria o local para essas discussões no aspecto econômico. Isso é muito bom para a região. Um outro aspecto fundamental são os aspectos das políticas públicas. E aí vale a pena destacar
trânsito, né, sistema viário, maiores interligações, para que as cidades não sejam muito dependentes de uma única via, de uma única estrada. Quando ela estrangula ou tem algum acidente, para tudo. Isso é importante. Os bairros que começam a se juntar, precisa que os setores de planejamento das duas prefeituras conversem para que essa interligação, essa união se dê para o bem do coletivo e não apenas por fatores econômicos, ou seja, só no interesse de quem vai fazer o loteamento. As zonas fronteiriças, que costumam ser zonas que são deixadas para os bairros mais carentes, os bairros sem infraestrutura, isso tem que ser revertido, tem que ser modificado. E saúde, que é um grande tema que não pode ser só municipal, não pode ser só de responsabilidade do município. Tem questões que são estaduais, tem questões que dependem de hospitais de referência regional. São José dos Campos e Taubaté, que estão muito à frente deste processo de regionalização de políticas públicas na área da saúde. Essas discussões têm que ser nesse fórum. A partir do momento que você tem a região metropolitana implementada e você tem foro permanente dos agentes políticos, prefeitos e vereadores, e também das secretarias, assuntos mais técnicos, você começa a desenhar politicamente essas políticas que não são unicamente municipais. O dever de casa de Jacareí é essa disposição para o diálogo, essa disposição para a conversa. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o enfrentamento partidário se dá no processo eleitoral. Acabou o processo eleitoral, o prefeito, o vereador é eleito para representar a cidade. Assim como o governador, os deputados estaduais são eleitos para governarem o Estado. Então o prefeito, o deputado, o governador, o vereador precisam parar, sentar a poeira, parar o enfrentamento partidário e começar a pensar nos problemas da cidade. Então, essa mudança de postura de Jacareí é o primeiro passo. O segundo passo é entender que Jacareí integra uma região. E, aliás, Jacareí tem o privilégio de ser a porta de entrada. Isso significa que Jacareí precisa chegar forte, precisa ser ouvida. A Câmara Municipal, os secretários municipais e o prefeito têm que começar a dedicar um tempo para essas questões regionais. Conversar, discutir e entender que Jacareí faz parte, é a porta de entrada do Vale do Paraíba nessa nova realidade, região metropolitana, e, portanto, esse entrosamento com os órgãos estaduais é fundamental.